Da palavra de Deus. Quero convidarmos uma leitura a qual nós estávamos escalado na segunda-feira para trazermos uma palavra de avivamento para o círculo de oração ali no 15, onde estávamos escalado para nos trazermos através da direção do pastor Ismael de Oliveira, onde tivemos esta oportunidade por misericórdia de Deus, para nos trarmos ali naquele culto de avivamento que será o aniversário ali do círculo de oração do 15. E eu gostaríamos de estarmos compartilhando com os irmãos a mesma leitura que nós fizemos ali naquele círculo de oração, um círculo de oração avivado, onde teve o encontro das comissões para estarmos ali em oração a Deus, para pedirmos misericórdia ao Senhor, que estende as suas mãos para assim vos fazermos um milagre naquele dia. Quero convidar-vos para estarmos lendo no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 1 em diante. Aos queridos irmãos que têm sua Bíblia, quero convidar-vos a estarmos a lermos conosco a Bíblia Sagrada, onde vamos alimentar nossa alma, onde nós vamos refletirmos um pouco a Bíblia Sagrada. A gente sabe que muitas pessoas que têm boas condições de leitura, têm boa desenvoltura e muitas vezes a Bíblia ela é esquecida. A Bíblia ela não verdadeiramente, as pessoas não têm hábito para estar lendo, para estar meditando, para estar observando o que as Escrituras Sagradas nos ensina. Por isso Deus tem preparado homens de Deus, mulheres de Deus para trazermos palavra durante as suas oportunidades franqueadas para ensinar, para trazermos uma palavra de Deus aos nossos corações. E este momento quero trazermos os mesmos princípios, os mesmos propósitos, que é a palavra de Deus para estarmos refletindo nesta noite, que se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: a oração do profeta Abacuque sobre Sidom. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos. Faz-me conhecer na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus ver de Tamar, do monte para os santos, Selá. E sua glória cobriu os céus e a terra. Enche-me do seu louvor. Meus queridos, amados irmãos, louvamos a Deus por este privilégio que nós temos de estarmos a trazermos uma pequena reflexão da palavra de Deus, direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. É uma das palavras que nos conforta, nos orienta, nos traz para nós um momento mais especial de nossa vida, que é a palavra de Deus. Durante de tantas tragédias, de tantas notícias desagradáveis, de tantas expectativas, mas a palavra de Deus ela nos traz segurança, ela nos traz verdadeiramente algo que precisamos, cada momento da nossa vida, darmos ouvido à voz do Senhor. É por isso que o escritor, no livro de Apocalipse, ele escreve sempre nas cartas que ele descreveu para as 7 igrejas na Ásia Menor, nós possamos observarmos que sempre no título final, ele sempre dá um toque especial daquilo que Deus está confirmarmos através daquilo que Deus tem colocado ao profeta, ao homem de Deus, para direcionarmos aquela igreja, as igrejas menores, que foi João, que foi preso na ilha de Patmos. E nós observamos que ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre ele relembra, ele traz
esse momento de reflexão para as igrejas que recebia o conselho, recebia um momento que Deus estava a falar das suas necessidades, daquilo das suas que Deus precisava a revelar, trazermos para que aquelas igrejas viessem a se despertar, a se policiar diante das limitações, diante das circunstâncias que elas estavam a enfrentarmos. Sabemos que Abacuque não foi diferente durante o reinado, durante os reis que foram levantados para ensinar, para ser dirigido por Deus e dirigido à nação de Israel. E nós observamos que isto foi um princípio, um desejo, ou possamos dizermos, uma vontade que o povo tinha de ter um rei para Israel. Porque possamos observarmos, Deus estava dentro dos princípios que a nação de Israel tinha a direção de Deus, tinha Deus como o rei dos reis, tinha ali Deus, e nós observamos que por causa da necessidade, por causa de muitas vezes de quando nós não estamos verdadeiramente com princípios, com a base dentro daquilo que Deus nos tem nos ensinado. Quando o Senhor levantou Samuel como sacerdote, como rei, como juiz, para ensinar, para orientar aquele povo. Mas nós observamos que quando a gente tira o nosso olhar de Deus, a gente perdemos o controle, a gente perdemos a direção, a gente perdemos os princípios que Deus quer para a nossa vida. E foi isso que aconteceu na vida de Israel. Nós observamos que eles deixaram de olhar aquilo que Deus tem colocado, aquilo que Deus tenha sido para eles, estava sendo o seu conforto, a sua segurança, mas nós observamos que eles deixaram o seu olhar e foram olhar para outras nações. Nós observamos que cada nação tinha o seu rei, tinha o seu rei para liderar, para estar ali governando, instruindo o povo como poderia guerrear, como poderia servir aos seus reis. E nós observamos que Deus ele dá uma oportunidade a Israel. Quando nós possamos observarmos que foi constituído por Deus Saul como o primeiro rei de Israel, para estar ali à frente da nação de Israel, para direcionar, para ser instruído, e não só ser instruído, mas também para obedecer a sua liderança, a qual ele poderia fazer tudo o que ele queria. Era o rei de Israel, era onde seria seu governo, era o seu regime, era a sua direção. E nós observamos que estava sobre ele a direção de Israel, e ele estava, Deus, sobre ele. Se ele saísse da liderança de Deus, ele poderia trazer risco para a nação, para a direção a qual ele foi constituída por Deus, pela permissão de Deus, a qual os homens desejaram, a qual os homens queriam. Isto é um perigo para as pessoas que muitas vezes desejam as coisas daquilo que muitas vezes não está dentro da vontade de Deus. Quando a pessoa muitas vezes quer aquilo, quer muitas vezes aquilo que Deus não quer. E isto muitas vezes tem trazido consequências, tem trazido momentos difíceis para as pessoas. E observamos que foi a escolha. Deus não disse que ia colocar um rei porque estava cansado, porque não tinha mais o controle. Não, mas o desejo, a vontade do povo por perder a visão espiritual e vivermos uma visão carnal. Pedir um rei a Samuel,
E Samuel foi colocado por Deus. Estava sendo representante de Deus, a nação de Israel. Como possamos vermos, a qual foram constituídos homens como Moisés, que estava ali liderando também, estava como Deus, estava ali orientando, estava ali julgando as suas causas, as suas necessidades. Tudo que o povo precisava tinha que ser liderado por Moisés. Moisés é que dava o aval, Moisés é que dava a sentença pela orientação de Deus. Não era pela sua orientação. Quem pensava que Moisés estava ali para fazer do jeito que ele queria, não. Moisés estava sendo subornado por Deus. Estava sendo liderado por Deus. É um perigo quando o crente, ele quer, muitas vezes, quer tomarmos as suas decisões, a sua razão, a sua forma, a sua expressão. E isso prejudica não só a ele, mas aqueles que estão perto dele. Aqueles que muitas vezes estão com ele, seja a sua família, seja um líder espiritual de uma congregação, de uma igreja. Quando ele perde a direção, traz a sua congregação de uma maneira que não seja agradável a Deus. E isso desequilibra. Isso traz muitas vezes consequência à vida espiritual das pessoas. Mas quando um líder espiritual, um líder de órgão, um líder de uma igreja, ele está sendo direcionado por Deus, não há que para dar errado. Ainda que aconteça algumas previsões, algumas situações, porque isso tem que acontecer. Mas tem coisas que são criadas, são formadas por causa falta da direção de Deus. Está sendo direcionado apenas por homem. Está sendo instruído apenas pelo desejo, pela vontade do homem. Muitas vezes pelas suas ambições, muitas vezes por abuso de poder, possamos dizermos assim. E isso tem trazido consequências às congregações, tem trazido consequências às famílias. Mas Moisés não foi colocado apenas proporcionado para fazer o que ele queria. Possamos observarmos tudo que Moisés fazia e ia até Deus. Ele não ia e resolvia, eu quero aquele tabernáculo desse lado, eu quero aquela direção desse lado. Mas possamos observarmos que Moisés, ele era direcionado por Deus. Ele não fazia aquilo que ele queria, mas aquilo que Deus queria para ele. Ele não poderia fazer como ele queria, mas Moisés tinha a direção de Deus para agir, para fazer, para executar. Isso é difícil quando a pessoa toma a sua própria direção, quando alguém toma suas reações. Isso traz consequências. Possamos observar também Josué. Josué também não foi colocado simplesmente para ser, mas Josué foi colocado por Deus, para ser direcionado por Deus. E nós observamos, por causa das consequências do povo, de desejar um rei, de querer um rei, possamos observarmos como foi o princípio, a situação da nação de Israel, que não conseguia se equilibrar espiritualmente. É por causa dessas situações que as pessoas não conseguem se equilibrar, porque perderam a direção, perderam o alvo, perderam muitas vezes o temor a Deus. Faz da maneira que quer, como quer, age dos seus próprios princípios. Mas possamos observarmos, por causa destas circunstâncias, Israel vem sofrendo consequências, foi levado em situações difíceis, em situações de cativeiro, quando nós observamos o rei Joaquim, quando Jeremias, orientado por Deus, escolhido por Deus, porque observamos que Jeremias queria ser sacerdote,
seguir a sua linhagem, a sua família, o seu pai, para fazer sacrifício para os reis, porque era o momento que os reis tinham de trazermos ali o sacerdote para oferecer a Deus o seu sacrifício, o perdão dos seus pecados. Mas Deus tinha outro propósito na vida de Jeremias, porque Deus estava vendo o que ia acontecer lá na frente. Deus sabia e conhecia o coração de Jeremias, apesar do seu temor, apesar das responsabilidades que Jeremias ia passar. Porque nós observamos que o sonho de Jeremias, o pensamento de Jeremias, o propósito que Jeremias tinha, não era sermos verdadeiramente um profeta de Deus, para trazermos orientação, para que aquele povo viesse se arrepender. Mas Deus já estava vendo o que estava acontecendo na direção dos reinados, dos reis. E nós observamos que eles os equilíbrios, até o filho de Davi, vemos o que foi que aconteceu, as situações que eles passaram por causa da desobediência. Nós observamos que Salomão, um homem sábio, um homem conhecedor, um homem que teve verdadeiramente agraciado por Deus, sendo trazido para ele algo tão especial que nenhum desses homens, ninguém, apesar desta época e fora desta época, não teve um homem como Salomão, um homem preparado, um homem instruído, um homem que possamos observarmos no livro de Provérbios os seus conselhos, os seus conceitos, para trazer para os filhos, para trazermos para nós, para trazermos orientação e do caminho, das decisões que devemos tomarmos, porque nós observamos que existe um versículo que diz que há caminhos que parecem direitos aos vossos olhos, mas o fim dela é a morte. Veja Salomão com uma expressão sábia, com uma expressão instruída por Deus, mas nós observamos, mas ele perde o equilíbrio, ele perde a direção, e nós observamos que ele começa a entrar em idolatria, começa agora a tentar, muitas vezes, conjuntar Deus com os deuses, mas Deus, ele não se conjunta com o pecado, ele não verdadeiramente se comunica, muitas vezes, com situações que não é dentro da santidade de Deus. Mas Salomão quis trazermos esse pensamento, esse princípio, essa doutrina errônea, essas situações para Israel, para sermos idólatras, para sermos fora daquilo que Deus não aceitava. E possamos observarmos por estas as coisas, Israel vem sempre desequilibrando, Israel vem sempre decaindo espiritual por causa das circunstâncias, dos princípios que aconteceram. Se eles tivessem verdadeiramente os seus pensamentos, a sua visão espiritual, olhando para Cristo, a nação de Israel não tinha se desequilibrado, a nação de Israel não tinha deixado os princípios que Deus queria, por deixar Samuel para estar governando, estar sendo exemplo ali para Israel, para orientar, para julgar, para trazer verdadeiramente a justiça de Deus, não a injustiça. Mas nós observamos que o tempo passou e Israel foi levado a cativo por causa da desobediência, por causa não aceitou os conselhos de Deus, não aceitou a vontade de Deus, piorado as consequências, tem trazido situações difíceis para Israel. Mas nós só observamos que estas situações provocou uma reação. Israel foi levado a cativo,
estava preso, estava condenado, sentenciado por Deus por causa das desobediências, por causa do seu caminho, por causa dos seus princípios. Mas Deus, ele tinha uma promessa. Deus, ele tinha ainda verdadeiramente algo que ele via, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabia que lá na frente, o povo verdadeiramente, apesar de suas fraquezas espiritual, mas o povo ainda ia chegar ao consenso que Deus queria. E nós observamos que Deus dá uma sentença de 70 anos, que aquele povo seria levado ali para ser cativeiro, para estar no cativeiro de Babilônica. E nós observamos que passa aquele período e Deus levantando o profeta, como o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, e Deus tem levantado Amós, Abacuque, para profetizar, para orientar, para que aquele povo não pudesse verdadeiramente achar que Deus tinha esquecido. Apesar que neopentecostal, como a Bíblia nos fala, no tempo que Deus passou o tempo sem falar com seu povo, e passa aquele período que Deus deixou aquele povo só, deixou aquele povo em umas situações para que eles viessem a refletir. E nós observamos que alguns textos, algumas Bíblias mostram isso como uma Bíblia apologética. Nós observamos que levanta ainda alguns profetas que não foi, que entrou dentro das seguras escravizadas, e nós observamos que isto tem dentro de umas situações que tem acontecido, mas Deus nunca esqueceu da nação de Israel. Apesar de desobedecer, apesar de não vivenciarmos aquilo que Deus queria, mas Deus sempre tem levantado pessoas, profetas, para que aquele povo não viesse verdadeiramente esquecer de Deus. E nós observamos que este tempo do profeta Abacuque, quando se passa os 70 anos de cativeiro, nós observamos as situações como o profeta Ezequiel levanta no capítulo 17, versículo 1 em diante, quando a razão daquele povo, a frieza espiritual que aquele povo estava vivenciando, como nós vemos no Salmos, que é versículo 132 ou 138, possamos observarmos quando eles começam a expressarmos um cântico, quando alguém interroga para que possa abrir a harpa, tirar a harpa do salgueiro, e alguém diz: como nós cantaremos em terras estranhas? E nós observamos que a frieza era tão tremenda, mas Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar a vida espiritual que estava já chegando, o final do cativeiro, o final daquilo que ele estava pagando as consequências por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa das circunstâncias que ele estava diante de Deus. Mas o profeta Ezequiel começa a ser relevado através de uma visão de Deus. Deus leva o profeta Ezequiel para um vale de ossos secos. E nós observamos que ali era a simbologia de Israel, como Israel estava diante de Deus. E Deus estava dando mais uma oportunidade àquele povo. Estava dando mais uma chance àquele povo de trazer a sua vida, de trazer memória, de trazer verdadeiramente um avivamento, como o profeta Abacuque, ele traz para aquele povo em uma oração, em uma súplica a Deus, em um cântico, possamos expressarmos assim, quando ele faz a sua oração: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio da crise, no meio das circunstâncias que ele estava passando, o povo de Deus estava decaído espiritualmente, mas Deus nunca deixou
aleluia, nunca abandonou, nunca esqueceu, mas sempre Deus tem levantado profeta, tem levantado homens e mulheres de Deus para orientar, para ajudar, para trazermos para eles uma chance de uma oportunidade para eles ter verdadeiramente a sua vida espiritual aviviciada a Deus. E nós observamos que o profeta Abacuque, em meio a esta geração, em meio a esta nação, uma geração abatida por passarmos 70 anos e a mais uma geração nova que apenas não conheceram Deus, só apenas foi relatado através dos antigos, dos anciões que traziam em memória para a juventude, para aquele povo, que isto passava de geração, como a geração de Abraão, quando Abraão preparou Isaac, preparou Jacó, e assim sucessivamente nós observamos que eles foram ensinados, foram preparados a respeito de Deus, mas por causa, das circunstâncias, das situações, nós observamos que eles se distanciaram de Deus, deixaram o princípio, a vontade do Senhor. Mas o profeta Abacuque, ainda de pegar uma geração nova, uma geração que não tiveram uma experiência com Deus, não conheceram Deus, com os demais antigos, os anciões, que tiveram experiência, que ouviram que Deus falou através dos profetas, dos homens de Deus. Mas Deus começa a dar esta oportunidade quando Abacuque traz para aquele jovem, para aquela nação de Israel, aquela juventude, porque os anciões passaram, mas o legado, os princípios que eles aprenderam foram passados àqueles que verdadeiramente foram instruídos, foram preparados para essa geração, para este momento. E não é diferente os dias de hoje. Pessoas que foram preparadas, pessoas que foram instruídas através das Escrituras Sagradas para orientar, para trazer para nós ensinamentos bíblicos, para orientar como nós devemos se comportar diante desta nação, diante deste povo pecaminoso. Nós possamos observarmos, como nós vemos em Mateus, nós observamos no capítulo 5, no livro de Mateus, quando nós observamos, Deus começa a instruir, a trazermos os ensinamentos bíblicos para a nação de Israel, que nós somos a luz, somos o sal dessa terra. Se o sal foi sempre, para nada presta, mas se a luz pagar, ela está plenamente na escuridão, nas trevas. E observamos que estas ilustrações somos nós. Se nós formos uma pessoa apagada espiritualmente, se nós não tivermos verdadeiramente sal na nossa vida, que nós verdadeiramente não servimos os princípios da palavra de Deus, como este mundo, como nós seremos verdadeiramente uma geração forte, uma geração instruída por Deus, para trazer para esta geração, nesse pleno século de 2021, em uma situação caótica, onde possamos observarmos que o equilíbrio das pessoas, o equilíbrio psicológico, o equilíbrio emocional, a situação caótica que está acontecendo entre os nossos governantes, entre as pessoas, a sociedade, que já não consegue ter mais controle das situações, parece que está tudo fora do controle, parece que está tudo fora do lugar, mas possamos observarmos que nós somos a luz deste mundo, nós somos o sal. Se nós verdadeiramente perdemos o equilíbrio, perdemos nossa vida diante da vida do altar do Senhor, como nós podemos trazermos o legado para alguém? Como nós não agimos com justiça, ou agimos entre a injustiça, mas que nós verdadeiramente sejamos justos, agimos como a palavra nos ensina,
como a palavra nos traz para nós. A gente não pode se conformar, como nós vemos Paulo descrevendo na carta de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e não se conformei com esse mundo, mas transformai os vossos entendimentos, que é a nossa renovação, é um entendimento para Deus, que é a palavra do Senhor em nossas vidas. A gente tem que ser um legado para esta geração. A gente vai passar, chegará outras nações, chegará outros princípios, outros que estarão em nosso lugar, e a gente precisa verdadeiramente prepararmos esta geração desse século para a geração futura. E foi isso que o profeta Abacuque foi levantado para instruir, para ensinar, para trazer verdadeiramente um avivamento, um despertamento espiritual, algo que aquela nação precisava se despertar, porque se eles não viessem ser usados por Deus, preparados por Deus, como nós estaríamos hoje? Nós não teríamos esta palavra, nós não conheceríamos Deus, mas a ira de Deus. Mas por causa desses homens, dos profetas, dos homens que passaram, que tiveram essa experiência, que foram alcançados por este evangelho, hoje a gente temos verdadeiramente uma expressão de liberdade para pregoar, mas tem país aí fora que não tem mais essa oportunidade de pregar, de ouvir o evangelho, de poder cantar os hinos. E a gente temos essa expressão de cantar, mas quem sabe pode chegar a época que a gente não teremos mais essa oportunidade, porque possamos observarmos como nós estamos dentro de uma guerra. Nós estamos dentro de uma guerra, não é uma guerra carnal, não é uma guerra física, mas não é uma guerra de armamento pesado, não, mas é uma guerra espiritual. O diabo está por aí, querendo apagar a igreja, querendo tirar o brilho do Espírito Santo na vida de muitas pessoas. E a gente temos a expressão para brilhar. Não brilhar como um ator, não brilhar como uma pessoa famosa, não, mas brilhar como um cristão, de dizer a este mundo que Jesus ainda salva. Nós fomos alcançados por este evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho da crucificação, quando Jesus foi crucificado, foi morto, derramado o seu sangue por nós. Jesus estava vendo esta geração, e esta geração não pode verdadeiramente arriar suas armas, desistir, lutar, não contra a carne, mas lutarmos espiritualmente. Mas o profeta diz: aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. No meio dos anos, e dos anos no meio, faz-me conhecer da tua ira, mas lembra-te da tua misericórdia. Aleluia. Deus é misericordioso. Muitas vezes Deus passa o plumo, Deus passa o nível em sua igreja, para que possamos despertarmos, para que possamos acordarmos verdadeiramente, que estamos passando por situações, por desemprego, por enfermidade, por situações difíceis entre as famílias, entre as circunstâncias que está se havendo dentro do mundo econômico, muitas vezes situações que muitos estão perdendo o equilíbrio, estão perdendo o temor de Deus no seu coração, estão reagindo da sua própria maneira, do seu próprio forma, mas que possamos pedirmos a Deus avivamento nesta geração,
que possamos pedirmos a Deus que Deus aviva a sua igreja, encha a sua igreja do seu espírito, não é de barulho, não é de movimento, mas enchemos do seu Espírito Santo de Deus, para que possamos ser cheios da autoridade, cheios da graça, para que possamos termos a unção do Espírito Santo, a ousadia da sua palavra, para pregoarmos o seu Evangelho. Mas estamos nas últimas horas e esta geração precisa se levantar. Esta geração precisa acordar. E não vos conformemos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que experimentei qual seja a boa, agradável vontade perfeita de Deus. Mas as pessoas estão ficando materialistas, estão ficando carnal, em busca de bens materiais, em busca de conquistas, em busca de fama, em busca de poder. Mas a gente precisa se levantar. Não vos conformemos com este mundo. Para onde a gente vai, não vamos levar terreno, a gente não vai levar carro, a gente não vai levar casa, a gente não vai levar dinheiro. Não, onde nós possamos observar que Jesus disse: ajuntais tesouro no céu, onde a traça, o ferrugem não correm. As nossas obras é o nosso tesouro, aquilo que fazemos para Deus, não é o nosso tesouro material, não é a nossa riqueza. Deus não está procurando ninguém por riqueza, Deus não está procurando ninguém se tem muito terreno, se tem um carro do ano, se tem uma casa bonita, não. Deus está procurando pessoas que estejam lá de atalaia. E não os conformemos com este mundo. Nós não estamos aqui para vivenciarmos aqui, não. Estamos aqui de passagem. Já está chegando o ponteiro de Deus, de um grande acontecimento que o mundo nunca ouviu, que o mundo nunca passou, mas está chegando a hora, a decisão, aqueles que vai e aqueles que ficam, aqueles que estão prontos, aqueles que não estão prontos. Deus não vai, aleluia, de todo jeito, de toda maneira, não vai entrar no céu, não. Só vai entrar verdadeiramente aqueles que estavam vigilantes, os que estavam prontos, se preparando, se policiando diante desse fator, destas situações que está acontecendo, essa crise mundial, essa crise espiritual, esta crise econômica, essa situação que está acontecendo no mundo. Mas está chegando o momento da surpresa, o momento que muitos estão clamando a Deus pelas circunstâncias que estão passando. Se aquela geração tivesse esta oportunidade de observarmos quando nós estamos vivenciando diante do Senhor, eles, quem sabe, poderiam estar decepcionados. Já pensou se Paulo tivesse a oportunidade de nos ver, de poder falar alguma coisa para esta geração desse pleno século 21? O que ele diria para a sua igreja? O que ele falaria para nós como cristão? A geração de Paulo foi jogada na cova do leão. A geração de Paulo foi crucificada. A geração de Paulo foi perseguida. A geração de Paulo foi martirizada. Não pelos próprios cristãos, mas por Roma. Por aqueles que odiavam os cristãos, que era usado pelo diabo para perseguir, para matar os cristãos no tempo de Paulo. O que Paulo faria hoje? Geração conturbada,
Geração que precisava verdadeiramente fazer uma revisão nos seus conceitos, no seu pensamento de cristão, na sua vida espiritual. O que Paulo falaria hoje para nós? A facilidade que nós temos. Não tem nenhum soldado romano nos perseguindo com espada. Não temos ninguém perseguindo a igreja de uma forma cruel, mas apenas usando a lei para perseguir, como foi em Daniel, quando nós observamos quando alguém não achou em Daniel falha alguma, mas usou a própria lei contra Daniel. É isso que está acontecendo, estão usando a própria lei contra a igreja. Eles não estão usando faca, eles não estão usando pegar um fogo, queimar crente na rua, eles não estão usando alguém metralhar o cristão. Eu sei que tem país que está passando por isso. Se um cristão falar que é crente, ele é executado, ele é morto, ele e sua família. Não importa se tem criança, não importa se está o seu pai, sua mãe, mas é executado. Mas no Brasil tem expressão, temos liberdade para vivenciarmos o evangelho verdadeiro, o evangelho de poder, o evangelho de transformação, o evangelho que o profeta Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O que Paulo falaria para nós nesta geração, neste tempo conturbado, tempo que a crise, as situações que estão acontecendo, para muitas pessoas parece ser um caos, parece ser o fim. Mas o que Paulo vivenciou não é nada o que a gente está vivenciando nesta época. Neste momento que estamos passando ao desemprego, às enfermidades, às faltas de esperança. Mas Paulo passou por momentos de perseguições, momentos que ele via os cristãos sendo jogados na cova do leão, momentos que ele via crente ser decapitado para confessar se negava a Cristo ou servia a Cristo. Tempos que Paulo passou, que as pessoas desejaram matar Paulo. Mas hoje temos este momento de alegria, de poder professar, se seja na igreja, se seja na rua, se seja em um restaurante, se seja numa escola, numa faculdade, e a gente possa dizer que é cristão, que somos crentes. Não importa qual a sua denominação, mas você tem a expressão de dizer: eu sou cristão. De não se misturarmos com as práticas mundanas, das coisas mundanas. Crente é diferente. Ele não aceita os conceitos mundanos, mas os seus princípios, a sua vida é dedicada a Deus, para louvar a Ele, para engrandecer a Ele, aleluia, para enaltecer a Ele, para dizer que Ele é grande. Mas hoje a facilidade que as pessoas querem servir a Deus por promessas, tem uma chave de carro, tem uma chave de carro, tem uma chave de casa, apenas por promessas, apenas por situações que isso não vai levar edificação para ninguém. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Nós não precisamos estarmos buscando a Deus por, muitas vezes, por um carro, por uma casa, por uma geladeira, por um fogão, não. Vamos buscarmos a Deus para dizer: Deus, aviva a tua obra
nesses últimos tempos, neste momento de crise espiritual, neste momento de confronto que estamos a vivenciarmos, confrontos psicológicos, confrontos emocionais, estão usando através de vossas pregações para emocionar, para apenas tirar os princípios que a Bíblia ensina. Jesus, ele não prometeu a ninguém que teremos bonança, que teremos verdadeiramente prosperidade, riqueza, fama, poder, não. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele venceu, nós também vamos vencer. Vamos passarmos, cada um vai passar pelo sacrifício, vai passarmos por situações. A gente vai vencer se formos fiéis, se renunciarmos, se nós lutarmos, se nós verdadeiramente não tirarmos o alvo que é Cristo de nossa vida. A igreja não pode perder o seu equilíbrio espiritual. A igreja não pode seguir os princípios mudando. A igreja não pode seguir os princípios, o que o mundo vivencia. Mas a igreja precisa vivenciar o tempo de avivamento. Como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos, quando Jesus foi ao céu, ele tinha uma promessa. Era ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Era a presença do Espírito Santo para consolar, para lhe ajudar, para lhe dar força, para lhe dar ousadia, para lhe dar autoridade. É o tempo de despertamento espiritual. É o momento que a igreja precisa clamar, como estava todos reunidos, estava lá, esperando ansiosos, esperando um momento que um discípulo de Jesus chamado Pedro, de sua vida, de suas condições, do seu caráter explosivo, mas quando ele abre o seu coração, entrega totalmente a sua vida a Deus, ele é enchido do Espírito Santo do Senhor. Vai Pedro, aleluia, cheio de ousadia, de autoridade. Quem pensava que Pedro ia falar alguma coisa, ia repreender aqueles povos que estava ali debochando, que estava ali criticando, dizendo que ele estava bêbados, que ele estava embriagados. Mas Pedro levanta a sua voz para anunciar a morte de Cristo, a salvação para aqueles judeus. E diz a Bíblia Sagrada, quase 3.000 almas foram salvas na pregação de Pedro. Pedro foi revestido, foi cheio do Espírito Santo de Deus, recebeu autoridade, recebeu a ousadia do Espírito Santo. Precisamos, como somos embaixador do reino de Deus, precisamos pedirmos avivamento, precisamos que Deus nos dê a ousadia do seu Espírito Santo de Deus. Hoje, quando se prega, não há vidas. Hoje, quando se prega, não há batismo com o Espírito Santo de Deus. Porque Deus mudou. Porque Deus deixou de salvar, Deus deixou de batizar, não. Precisamos fazer como o profeta Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua igreja. Enche a tua igreja de ousadia. Que possamos dizer, faz de novo como fizeste. Faz de novo nesta geração um grande avivamento. Um grande despertamento para esta geração novas. Para este século de 2021.
que não sejamos crentes emocionalistas, que não sejamos crente frio espiritualmente, crente de uma situação que não agrade a Deus, mas que possamos sermos de uma geração cheia do seu Espírito Santo de Deus. Mas o profeta Abacuque faz a sua oração. Aviva, Senhor, a tua obra. Que possamos dizer: Senhor, faz de novo o que fizeste. Aviva, enche. Queremos ver pessoas leprosas ser curadas. Queremos ver pessoas cegas renovadas suas visões. Queremos ver paralíticos que atrofiados de suas pernas e de suas deficiências ser restauradas. Queremos ver pessoas que foram paralisadas começar a andar. Queremos ver pessoas que são mudas, que não falam, poder falar. Aviva, Senhor, a tua obra neste ano, neste momento, nesta hora, neste momento. Mas que o Senhor tenha de misericórdia desta geração. É o chegado um momento que poderia ser decepções para muitos, mas que a nossa oração possa ser: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Que Deus abençoe os seus filhos, suas filhas. Que Deus ajude os que estão nos presídios, que estão nas ruas. Que Deus ajude esta nação, a nação demais. Que Deus abençoe a cada país, a cada governante. Que haja salvação, que haja libertação, que haja mudança, que haja avivamento entre as igrejas. Que haja uma visão espiritual, uma visão de Deus para esta igreja nesse século pleno 21. Uma visão do altar, uma visão de Deus para este momento que estamos a vivenciar. Mas que Deus tenha de misericórdia, que o Senhor estende as suas mãos, possa nos ajudar nesta hora. Queremos convidar aos queridos irmãos, amanhã será a escola bíblica dominical. Você que faz parte da igreja, né, que serve ao Senhor, vá para a escola bíblica dominical, onde estamos aprendendo, né, a Bíblia Sagrada, a leitura especial. Estamos aprendendo mais uma vez, né, como Deus faz, usando esses homens, os doutores, a qual Deus tem separado para trazermos uma lição para nós aprendermos. Amanhã vai ser sobre Naamã, onde nós vamos aprendermos os conceitos, aquilo que verdadeiramente precisamos entendermos para que tenhamos a oportunidade, não ficamos apenas contando história, mas que a gente possamos estarmos aprendendo a escola bíblica dominical, onde nos prepara para pregarmos a palavra do Senhor, para aprender a nossa vida, para usarmos esse ensinamento em nossas vidas, como Deus ele cura pessoas leprosas.
pessoas que não têm solução, pessoas que não têm saída, Ele faz. Foi assim que Ele se deu por mim e por você. Deus abençoe a todos. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, que os irmãos continuem orando por este momento de reflexão da palavra do Senhor, para que o Senhor tenha de misericórdia, nos ajude em nossas pequenez. Nós precisamos das nossas orações, somos carentes ao Senhor, amamos a palavra de Deus. E isto muitas vezes tem trazido, situações, mas Deus é maior, Deus é grande. Amém? Deus abençoe.